Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou agora vereador na cidade de Maurilândia, Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, irmãos, pela preparação maravilhosa que estamos preparados aqui. O Senhor preparado de maneira especial, irmãos. Nós estamos felizes de estarmos aqui. Nós, irmãos de Uberlândia, sempre foram na cidade, nós, o João, nosso meu braço, que os outros passam lá dentro. Nós sempre tivemos Uberlândia como um lugar para nós. Ele chamou lá de 2001, na minha cidade. Nós sempre tínhamos Uberlândia para nós como uma escola espiritual. Eu agradeço a Deus que algumas vezes estivemos aqui, algumas vezes os homens de Deus passaram por nossa casa e através do dom de Deus, do verdadeiro dom de Deus, deixaram profecias que se cumprem até o dia de hoje na nossa vida. Agradeço a Deus por várias obras que o Senhor tem feito, irmãos. Agradeço a Deus na minha pequena cidade, 10 mil habitantes. Deus converteu a gerente do Banco do Brasil. Converteu também o seu esposo também. O homem, irmãos, era muito, como Deus deu para um homem muito duro, mas os nomes de Deus caiu nele, se tornou um cordeirinho, irmãos. Ele começou, irmãos, a levar ele nas viagens, nas missões, glória a Deus. E um dia, irmãos, o Senhor começou a abençoar muito aquele irmão, essa parte espiritual, porque muitos agora estão confundindo, só falam da matéria, da benção da matéria, mas bem-aventurado é aquele que dentro da sua casa tem a matéria da benção do Espírito. Aleluia. O Senhor foi abençoando mais espiritual muito aquele irmão, ficando muito crente, irmão, novo, crente, fervoroso, trabalhando na obra de Deus. Aleluia, santo é o Senhor. E ali, irmãos, infelizmente, deu tempo da gerente do banco, mudou da minha cidade, foi embora. E ali, indo embora, irmãos, ali, deixou para nós ali grande ali, saudade ali, mas sempre nós conversando na comunhão como até hoje. E um dia, irmãos, ele morando na cidade de Mineiros, fazendo a volta de impressora ali, irmãos, e sempre fazer serviço na nossa empresa também. Agradeço a Deus, irmãos, que um dia, irmãos, ele está chegando dentro de Rio Verde, saiu, irmãos, ele estava, não me engano, no sábado, na sexta do sábado, ali, irmãos, de Mineiros, e passa chegando dentro de Rio Verde, seu telefone toca, irmãos, e eu ali, irmãos, meu número, ele fala, meu número, e ali ele atendeu ali, irmãos, atendeu ali, falou, paz Deus, irmão Samuel, eu falei amém para ele, ele falou assim, irmão Neto, eu te vejo agora na revelação, você está entrando dentro de Rio Verde agora, e ele falou, para de brincadeira, rapaz, você é brincalhão demais, é claro que você está me vendo, eu estou entrando dentro de Rio Verde agora mesmo, não tem como você saber, então eu quero te saudar, eu quero te dar um abraço, eu falei, não, eu estou te vendo na revelação, ele falou, para de brincadeira, aí eu falei, não, eu estou te vendo na revelação, glória ao Senhor, eu preciso de um favor seu agora, ele falou, fala que você precisa, ele falou, Senhor, você sabe aonde eu tinha um supermercado, lá no bairro, dentro de Rio Verde, aonde hoje é o Rei de Lucas, ele falou, sei, lá no bairro Martins, perto da igreja, eu falei, tinha um supermercado lá, em 2015, eu vendi esse supermercado para Rei de Lucas, e tem até esse supermercado aqui em Berlândia também, eu falei, então lá pelo meu mercado, tem uma serva de Deus, uma irmãzinha, e é o seguinte, ela recebeu a mocidade na sua casa, e essa noite ela fez uma oração, Senhor, eu só tenho R$1 e café preto para dar para a mocidade vai acordar e eu vou ficar com vergonha, Senhor, eu queria dar pão, eu queria dar bolo, eu queria dar uma mesa farta para eles, e eu não tenho nada para dar, então, moleque, você faz um favor para mim, vai lá no mercado que era meu, lá na Rede Lucas, e compra de tudo no café da manhã, e leva para a serva de Deus, e depois eu acerto com você, glória ao Senhor, não, eu não vou te cobrar isso também, como é que eu acho essa irmã? Falou, você sai lá da Rede Lucas, você vira para a esquerda, vira para a direita, tá um lugar assim, no meio do quarteirão, uma casa verde, a única casa verde que tem é a serva de Deus, você pode ir lá, ele falou, tô indo agora, deixou a BR, irmãos, entrou dentro do Rio Verde, caminhou ali, irmãos, pro bairro Martins, perto da congregação da Estão, chegando ali, irmãos, do bairro Martins, irmãos, comprou ali na Rede Lucas, comprou de tudo com café da manhã, comprou leite, comprou bolo, comprou rosca, e comprou muita coisa gostosa, porque o povo de Deus é abençoado por Deus. Saindo ali da Rede Lucas, irmãos, fez aquele trajeto que eu falei para ele, não encontrou a casa da irmã, e pegou o telefone e falou, não acredito, sou muito brincalhão, não acredito, o Samuel, uma hora dessa da manhã, brincando comigo com as coisas sérias dessa, não é possível, eu vou passar lá em Maurilândia agora, fazer a rota, eu vou deixar esse pegar no escritório dele, ele vai vir comigo, não é possível, não tem condição. E ali, irmãos, irmãos, foi embora, virou no próximo quarteirão, e quando virou, com surpresa dele, no meio do quarteirão, uma casinha verde, santo do Senhor, chamou na frente da casa, bateu palma na frente, irmãos, abriu sua janela, alguém na frente de uma casa ao lado, e falou assim, mora alguém no fundo dessa casa verde? Ele falou, mora, bate mais forte, porque é cedo demais, está dormindo. E ali começou a bater palma, irmãos, de repente saiu uma senhorinha do cabelo branco, leio o final do corredor, glória ao Senhor. E ele falou que quando
viu aquela senhorinha no cabelo branco, nem precisava perguntar se era crente, porque o semblante dela reluzia, Santo é o Senhor. E quando ela vinha caminhando em direção dele, um homem duro, forte, mas aí começou a chorar, Santo é o Senhor. E ela vinha andando, ele vinha chorando, sentindo a presença de Deus. Glória, quando chegou naquele momento ali no portão, ela falou: o que foi, meu filho? Ele falou: a paz de Deus, minha irmã, está aqui o que Deus preparou para a tua casa. Glória, o Senhor, ela abriu o portão, pegou a sacola, Santo é o Senhor. E quando abriu a sacola, começou a chorar. E começou a dizer: quem contou por irmão? Eu recebi a mocidade em casa. Ontem à noite eu fiz oração. Eu só tenho R$1 café preto. Eu estou com vergonha de acordar e de não ter nada para dar para a mocidade. Quem contou por irmão? Glória ao Senhor. Começou a chorar. Ela falou: não, irmão. Ele falou: mas não preocupa não, minha irmã. Ela falou: entra para orar. Ela falou: não, estou indo embora. Entrou no carro chorando sem acreditar. Ele falou: meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Que obra terrível é essa? Eu vou ligar agora para o irmão Samuel para contar para ele. Não acredito. E pegava o telefone e me ligava. Pegava o telefone e me ligava. Aí falou: já sei. Eu vou ligar lá na matriz em Norilândia. As meninas me conhecem. Ela chama ele. Eu vou falar com ele então. Ligou numa das minhas empresas em Norilândia. E ligando ali falou o seguinte. Falou: olha meninas, é o seguinte, é o neto da impressora. É o seguinte, eu preciso falar com o Samuel urgentíssimo. Glória ao Senhor. Ele falou assim: neto, é o seguinte, eu acho que é meio difícil falar com ele. Ele foi pro Ceará, pra casa da sogra. A cidade lá é bem pequenininha, não tem telefone, só tem internet. A internet caiu. Faz 2 dias que ele não fala com ele. Graças a Deus, eu nunca liguei pra ele. Eu nunca falei com ele. Mas hoje eu tô a Deus, irmãos, passou um tempo, eu cheguei, uma prova espiritual muito grande. Ele me ligou e falou: a gente contava com a obra pessoalmente. Entrou no meu escritório, Santo é o Senhor, começou a contar. Deus me visitou, me libertou da prova na hora. E nós estamos aqui dando glória para esse Deus. Porque no céu o Senhor tem dom, tem ferramenta. No céu o Senhor tem anjo. No céu tem tudo que ele precisa. E tenho a certeza que nessa noite já está vindo. Levarei as vossas saudações para saudar minha comunhão em Norilândia, Goiás, com a santa paz de Deus. Oração, irmãos, ficaremos até amanhã aqui, iremos embora no domingo. Irmãos, estamos aqui felizes com essa irmandade. Deus seja louvado. Por favor. Eu gosto de ouvir Chega no criador em Tuiutaba. Eu preciso ir na Tuiutaba mais do João. Deus seja louvado. Graças a Deus por esse período que nos dá o Senhor oferece uma opção. Sabe como foi? Graças a Deus por esse esposo que o Senhor me deu, pelos meus filhos. Louvar a Deus pelo lar que o Senhor tem me dado. Está me dando uma congregação, irmãos. Tive a oportunidade de pegar a salvação. Mas hoje a gente leva as vossas para saudar. Vai um novo tempo 2 em que eu estava passando a paz de Deus. Sentado que o Senhor trouxe uma obra que fez na minha congregação. Onde o Senhor da Graça de atender um bairro assim bastante afastado. Irmãos, uma igreja para 96 pessoas. Eu louvo a Deus que ali tem um povo também animado que gosta de trabalhar. E começou a entrar uma mulher na igreja, porque essa mulher ela carregava consigo uma legião. E ela entrava, as irmãs perdiam a comunhão. Ela aprontava, fazia tanta coisa lá. E essa mulher ela ficou conhecida ali no bairro porque ela gritava muito. Ela falava algo ali que as mães pegavam as crianças e colocavam para dentro de casa. E se assustava bastante. Quando aquela legião tomava aquela mulher, ela ficava agressiva também. Por algumas vezes acionaram 190 e teve uma ocasião que juntaram 3 viaturas ali para pegar ela, colocar uma camisa de força nela. Não conseguia. Ela jogava policial de um lado, do outro. E essa mulher agora começou a entrar na minha congregação, irmãos, e fazer ali. E dava um mal-estar na irmandade, eu perdi a comunhão. E o tempo foi passando, mas foi clamando a Deus.
Teve um dia que o outro servo de Deus estava ali, entendendo o culto, ela entrou, irmãos. O servo de Deus assustou, a igreja começou a dar glória a Deus. Quando começou a... O servo de Deus que atendia disse assim, não precisa dar glória, glória é comunhão. Aí que ela bagunçou, irmãos. Mas Deus tomou um valente, tirou a água de dentro. E a verdade é que glória com sinceridade expulsa os demônios. Graças a Deus. E naquela ocasião, o Senhor preparou uma visita ali no bairro mesmo, para o servo de Deus. Estava de mocidade, alguns irmãos. E Deus tinha acabado de ser o irmão Fernando. Ele estava assim, numa felicidade tão grande. E ele manifestava bem alto. E na hora que eu estava lá naquela visita, irmãos, nós cantando, dando glória a Deus, tinha uma mocinha que ela não parava de conversar. Mascando chiclete e não parava de conversar. Minha esposa estava no carro, eu amamentando a criança. Eu estava ali com o violão junto com a irmandade, dando glória a Deus, cantando. Aquela mulher entrou para dentro da casa. E na hora que ela entrou, a irmandade percebeu, a Cida acabou de chegar, perdeu-se a comunhão. E ela foi falando, meu irmão, umas palavras assustadoras. E parou de frente àquela irmãzinha que estava fora da comunhão. Aquela irmãzinha, ela só sabia conversar, não tinha a comunhão das outras. Parou de frente ela e falou algumas palavras, tirou o véu da cabeça dela, colocou sobre a cintura, amarrou, glória a Jesus, e desceu pelas escadas daquela casa e foi saindo. Naquela hora eu me senti impotente, falei, Senhor, estou aqui, está aqui a irmandade, está a mocidade também. Agora esse espírito entra, faz essa bagunça toda e vai embora e não vai acontecer nada. Naquela hora eu senti o Senhor me renovando, me renovando. Desceu pelas escadas e foi passando pela rua, ela gritava, irmãos, as mães foi colocando as crianças para dentro, porque ela já era conhecida no bairro, aquele sentimento de violência que tomava ela. E eu falei para a irmandade que estava lá, vocês ficam na comunhão, dá glória a Deus, porque esse espírito não vai atrapalhar a nossa festa aqui. Desci pelas escadas, irmão, daquela casa, minha esposa no carro estava amamentando a criança, viu tudo, fechou a porta, ficou com medo também. E na hora que eu estava descendo, irmãos, que eu fui lá, eu disse, o Senhor deu a graça de descida, espera um pouco. Ela não prestava atenção, continuava caminhando, por 2 vezes eu falei essas palavras, mas ela não me olhou para trás. O Senhor me visitou, falou com o espírito das trevas, e muito menos que legião não se chama pelo nome. Naquela hora eu senti uma autoridade do céu para dizer essas palavras em nome do Senhor Jesus. Legião, para aí agora, glória a Deus. Ela parou, irmãos, aquela mulher parou. Ela parou, olhou para trás, gritando assim, glória em nome do Senhor. E o Senhor foi dando a graça de aproximar, dizendo assim para ela, olha, você não sabe onde que você entrou, você não sabe o problema que você arrumou para você. O que está sobre você, e glória ao Senhor, sobre a tua barriga, é algo que é bíblico, está aqui nas cartas apostólicas, você não vai atrapalhar a nossa comunhão. Glória a Jesus, foi me aproximando daquela mulher, irmãos, ela gritava, falava, e na hora que eu cheguei perto dela, que eu fui pegar no véu, para tirar o véu da barriga dela, para tirar aquele nó que ela tinha colocado, eu vi na hora que ela ergueu as mãos para cima, assim, em direção ao meu pescoço. Eu confesso para a irmandade que naquela hora eu perdi a comunhão, porque me veio a lembrança do que ela tinha feito com os policiais, aquela violência que ela era tomada, e eu vivi aquele momento para trás. Ela veio com as mãos sobre o meu pescoço. Na hora que chegou perto do meu pescoço, lá na casa, eu escutei a linguagem do irmão Fernando. Naquela hora, irmão, Senhor, a graça, ela chegou perto do meu pescoço, fazia força, mas não concluía naquela força. O Senhor começou a visitar forte, tirando aquele véu, e com uma ordem do Senhor deu a graça de dizer, legião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te salve agora, Deus libertou o nome de Deus está sendo aqui, rapidinho que o Senhor fez conosco, voltando da missão da Bahia, irmão, glória em nome do Senhor. Irmão Samuel, quando o Senhor trouxe uma obra aqui, aleluia, voltando pela Rio 116 Bahia, passamos por Salinas, no norte do nosso estado, lembrei do irmão Daniel, conversei com a minha esposa, vamos visitar o irmão Daniel, que mora aqui, glória ao Senhor, em Parecer, que fica 15 quilômetros, glória em nome do Senhor, da cidade ali, é uma regiãozinha pequena, o Senhor deu a graça, e já era quase meia-noite, irmão, glória ao Senhor, chovia muito naquele dia, e muita chuva forte, e ali estava eu no carro, minha esposa, minha sogra e minha criança pequena, e na hora que desceu naquela, é tudo terra, irmão, até hoje é tudo terra, é 15 quilômetros da cidade, só terra, e na hora que nós chegamos no lugar ali, o carro atolou, vou resumir bastante, o carro atolou, não ia para frente nem para trás, glória ao nome do Senhor, eu preocupei, só estava eu de homem naquele carro, falei com a minha esposa, agora você fica aí, tá chovendo muito, e eu vi uma cerquinha, uma luz lá no fundo, vou descer até lá, vou procurar uma ajuda, irmãos, eu louvo a Deus nesta noite, minha esposa ficou no carro com a criança, mas minha sogra, atravessei a cerca, fui descendo ali, no meio daquele mato, e eu me deparei com uma casa
como se fosse de uma fazenda. Veio um cachorro de lá pra cá latindo, mas eu precisava de ajuda. Bati palma ali, saiu um senhor de 55 a 60 anos de idade. Eu preciso da tua ajuda, relatei a situação. Ele entrou pra dentro, colocou uma bota de plástico assim, pegou uma enxada, colocou nas costas, passou do meu lado e subiu, não falou nada comigo. E conversou, ele não conversava comigo. Chegou até lá no carro, pegou aquela enxada, passou sobre os quatro pneus do carro. A única vez que eu escutei a palavra dele foi ele dizendo assim: agora vocês podem, já deu tudo certo. Atravessou a cerca, desceu, me deu uma ira naquele momento. Eu falei: que senhor sem mais sem educação, toquei sozinho, só mulher no carro. Falei pra minha esposa, falei: você passou uma direção que eu vou ter que empurrar o carro, nem foi preciso. Irmãos, aquele carro saiu sozinho daquele atoleiro, já mais de meia-noite. Cheguei, tu pareceu, irmão Daniel, pode procurar no relatório, a cooperadora ali, sua esposa da obra da piedade. Pousamos ali, congregamos ali com os irmãos também, irmão. Perdão, ficamos ali com os irmãos. E no outro dia, na hora do almoço, vamos embora pra cidade comprar algumas coisas para o almoço, uma região bastante necessitada. E na hora que estava eu mais o irmão Daniel no carro, que descemos ali, aonde que o carro tinha atolado, eu falei: irmão Daniel, para o carro aí um pouquinho. Estava nesse marketing de pneu, foi meu carro ontem à noite, eu, minha esposa, minha sogra. O carro atolou. O que é que você fez? Então, aqui embaixo tem uma fazenda, tem um senhor, ele me ajudou. Falou: não, não diga, esse raio que parecer até Medina, não tem casa, não tem fazenda, não tem casa. Minha esposa viu, minha sogra viu, ele me ajudou, não tem, desce ali. Eu fiz questão de descer do carro, na hora que eu desci, olhei, só tinha mato, irmão. O nome de Deus passando essa obra aqui de Jesus. Não precisa nem falar, mas já com certeza, glória ao nome do Senhor, temos certeza por fé, o celeiro já está aberto. Eu deixo aqui um convite para todos. O Rubens está devendo mais um vão visitar nós lá no bairro Novo Tempo 2 em Tuiutaba. Será grande alegria de receber todos. Louva a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Eu trago saudação e levo sobre Liliana para saudar a amada Santa Paz de Deus. Irmãos, eu vi os irmãos contando, obra Deus faz tanta coisa, né? Eu fui atender uma missão, foi em 2019, na cidade de Querência, Mato Grosso, uma cidade bonita. Lá, o nome chamou, foi Querência. Deus abençoou o culto de busca dos dons, o ensaio regional e a reunião da mocidade. Terminou a reunião da mocidade, uma glória na igreja, ele tem muito índio. Quem conhece a região, muito índio. Os índios caracterizados, índios com vestes mais conservadoras. E aí, irmão, terminou a reunião da mocidade, uma glória. E eu saí rápido. Quando eu chego no átrio, vem um moço correndo e fala: irmão Rubens, espera aí que tem um moço ali querendo falar contigo. Aí eu esperei, o moço estava no canto assim, que é a igreja manifestando. Eu falei: não vai vir, vamos lá. Eu voltei. Quando eu cheguei era um índio. Olhei nele, e aí ele no canto, eu falei: vem filho, os irmãos sentados falando: vem cá. Aí ele abriu o braço para me abraçar, eu vou abraçando, você teve que falar. E eu abracei ele, meu irmão João. E ele falou no meu ouvido assim: me ajuda, me socorre. O que foi, filho? Ele falou: nas aldeias, crianças, a gente estamos ensinados a usar maconha como medicinal. E eu me tornei um viciado. Tem um ano que Jesus me chamou. Quero ser músico, mas o vício não sai. Aí ele gritou assim: me socorre. Aí eu falei: meu Deus, ele me abraçava. Eu falei: o que eu faço, Senhor? E eu abraçado com ele, coloquei as duas mãos na cabeça dele, e foi isso que Deus deu. Falei: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas e seja liberto desse mal. Deus batizou ele na morte. Glória a Jesus. Já é músico. E eu estou aqui glorificando a Deus. Glória a Deus. Sertãozinho em São Paulo, do lado de Ribeirão Preto, 16 quilômetros. Uma vez eu encontrei o João lá, muitos anos atrás. Eu atendendo um culto numa véspera de feriado. Irmãos e nós acompanhamos o culto, porque o culto é uma construção, tanto o hino. Nós vamos percebendo, tem uns que a comunhão se evolui, tem uns que a comunhão é mais lenta. Nós vamos vendo, irmão. E estava muito cheio o Canaã. E uma moça aqui. E eu, irmão, fui levando o culto. Quando chegou na palavra, aquela moça era uma moça que estava desligada do culto. O corpo estava aqui, o físico estava aqui. Isso acontece muito. E nosso corpo está num lugar e a nossa mente está em outro. Enquanto não haver, irmãos, a junção
Irmãos, esses dois universos no mesmo lugar, com a mesma intenção, não resolve. Por que tem crente que sempre na igreja sai pior? Porque o corpo está aqui e a mente está no problema. E eu vi que aquela moça estava desligada e eu preocupado, olhava. Quando estava terminando a palavra, eu me preocupei tanto, porque ela estava quase de frente com a tribuna. Qualquer gesto do lado das irmãs, você estava de cara com aquela moça. Segurando fechado, muito. Eu olhei aqui, eu saí um pouquinho para o lado dela e falei, filha, tá tudo bem? Ela falou, tudo bem. Mas assim, bem rápido. Falei, você tem promessa? Ela falou, não tenho não. Você quer receber? Ela falou, eu quero. Você crê no dom de Deus? Ela falou, creio. Eu olhei para a igreja e falei, igreja, vamos ajudar essa menina a receber a promessa. Ela precisa da promessa. E aí eu fui para o lado dela e falei, filha, vai dando glória, o Senhor Jesus vai te batizar com a promessa. Em nome do Senhor Jesus, recebe a Deus, batizou ela. Que coisa linda. Foi glorioso. Terminou o culto. Eu ia jantar, mas eu não sei jeito, eu vou Valdir, na casa do irmão Zé Perigoso, que é um porteiro. E nós estamos na casa do irmão Zé jantando, vem 8 moços marchando. E tinha um que era mais ou menos do seu calibre, não é fortinho, e a pisada forte. E alguém correu lá e falou, vem 8 moços marchando ali. E aí o Valdir olhou para mim e o Cezinho foi, e aí eu falei, eu deixo, não sei o que eles estão fazendo. Ele deixa, aí vem os moços, aí chega na casa e ele senta. E um dos moços era filho do dono da casa e entra na casa e os 8 entram com ele. E o outro corredor adentro e vai para o quarto. E eu fiquei aqui, eu não deixo. Não sei, não estou sentindo meus meninos. E aí, meu, quando é fé, um daqueles moços veio aqui na cozinha e falou, o está te chamando lá no quarto. Aí eu entro no quarto, aqueles moços, e aquele moço que é o filho do dono da casa, e o pai atrás da mãe, olha para mim e fala assim, o moço, puxa debaixo da cama uma mala. Aí ele fala assim, irmão, sabe aquela moça que recebeu a promessa? Lá na frente, você é a minha noiva, minha namorada. Os pais dela, por ser da cor clara e eu ser da cor preta, não aceitam o nosso namoro. E eu e ela combinamos, enquanto os irmãos de Goiânia estão no culto, nós vamos para o culto, aí nós damos uma despistada e sai, e nós fogimos para o sul de Minas. Vamos pegar a menina nessa história. E Deus batizou ela. E quando a tua esposa tocou o som de flauta, Deus me batizou também com a promessa. E ele pega a mão e põe em cima da cama e fala, me ajuda a desacomodar a minha. Deus seja louvado, tendo graças a Deus por ter nascido um cristão no tempo certo, momento de muita prova, de angústia na minha adolescência, trancado dentro do banheiro orando, o Senhor se comprazeu e selar minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, e após 2 anos também me chamou nas águas do santo batismo, rendo graças a Deus pela família, pela boa viagem de Fortaleza até aqui. As santas reuniões têm sido maravilhosas, muitos ensinamentos, cartas gloriosas, fundamentadas nas Sagradas Escrituras, e digo para esta Irmandade que nós estamos na obra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Este é o povo de Deus na terra. Queridos irmãos, sinto de agradecer a Deus. Irmãos, nasci ali e até meus 17, 18 anos em Fortaleza, mas Deus me enviou para o estado de Roraima. Meus pais estavam numa condição muito difícil financeiramente, mas Deus havia confirmado e fui, de uma maneira especial, Deus preparou. E chegando ali, amados irmãos, o Senhor também preparou de fazer um curso na área da saúde. Irmãos, não tinha eu condições alguma, mas Deus preparou todas as coisas. E chegou o tempo do estágio, irmãos. E no estágio, eu ia estagiar numa maternidade. E sempre que passava, irmãos, próximo àquele hospital, eu sentia o Espírito Santo de Deus falar comigo, dizendo, se consagra mais, porque aí vocês irão passar uma grande aflição. E ali, irmãos, na minha pouca força, procuramos orar mais, se consagrar mais.
E chegou o tempo do estágio, irmãos, e ali tinha uma gestante. Irmão, chegou a hora de dar luz ao seu bebê. E o pré-natal tinha sido bem realizado, bem feito, os exames, ultrassons, exames de sangue, tudo direitinho, uma criança bastante saudável. Mas naquele momento do parto, houve muita dificuldade, irmãos, muita dificuldade, de maneira que quando o bebê nasceu, aquele médico professor obstetra entregou para a pediatra, neonatologista, e ela, vendo o bebê largadinho, ficando cianótico, fez massagem cardíaca, todos os protocolos necessários. Irmãos, todo o tempo, irmãos, ainda mais 5 minutos ainda, e a criancinha não reagia, a criancinha não chorava, a criança não respirava, e aquela médica pediatra largou aquele bebê e veio até o nosso professor, colocou o dedo na face dele e com a voz muito alta, gritando, disse: "Você matou esse bebê". Irmãos, e aquele professor, um professor bastante conceituado, também, amados irmãos, gritava com ela muito forte, irmãos, e ela gritava e passou a ter, irmãos, naquela sala de parto, uma angústia muito grande, uma aflição muito grande. Aquela mãezinha chorava muito, aquele bebezinho lá inerte, parado, irmãos, sem vida. E naquele momento, irmãos, lembrei do que Deus havia me avisado. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Eu fui para o canto da sala do parto e comecei a clamar a Deus, comecei, aleluia, a falar com o Senhor. E naquele momento, irmãos, senti que Deus começou a me visitar, aleluia, e falei: Senhor, dá vida para aquele bebê por caridade, Senhor. Na minha pouca força, orei mais, me consagrei mais, Senhor. Sei que não foi o suficiente, mas faz um milagre pelo amor do teu nome. Ali, queridos irmãos, aquela criança começou a chorar. Aleluia, chorava e chorava muito alto. Aqueles médicos pararam de discutir. Aquela pediatra correu naquela criança e disse: isso só pode ter sido um milagre. Bendito é o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, naquele momento houve uma certa paz. Irmãos, glória a Deus nas alturas. Mas aquela pediatra entregou aquele bebê à enfermeira, voltou lá para a mãezinha e disse assim: mãezinha, eu me alegrei porque só pode ter sido um milagre, porém eu já estou triste novamente, porque já se passaram vários minutos, seu bebê não oxigenou o cérebro, com certeza ficou com sequelas, ele não vai mamar, não vai engatinhar, não vai caminhar. Então eu já estou triste de novo, porque o seu bebê vai ficar deitadinho no bercinho, na caminha, o resto da vida. E ali, irmãos, Deus estava me visitando muito no canto no lugar ali, irmão, naquela sala de parto, e eu perguntei: Senhor, é verdade o que essa médica está dizendo, Senhor? Aleluia. O Senhor falou: vai lá e conversa com aquela mãezinha. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão, Deus me revestiu de uma autoridade tão grande. Aleluia. Foi lá naquela mãezinha e disse assim: mãezinha, o que Deus falou para mim foi para te dizer que Ele não faz nada pela metade. Glória ao Senhor. Quem deu a vida para o teu filho foi Ele. E Deus manda te dizer: nenhuma sequela ficará no teu filho. Glória ao Senhor. Aleluia. E ali, queridos irmãos, ela pediatra olhou assim para mim, saiu, foram saindo todos. Aquela mãezinha chorava muito e eu também, irmãos. E passado ali uns 3 dias, irmãos, a gente ia sempre lá visitar aquela mãezinha, aquele bebê, irmãos, e aquela pediatra pediu avaliação, todos os especialistas possíveis, irmãos, e todos avaliavam e diziam: bebê sem alterações, neném normal, aleluia, parte neurológicas e reflexo normal, aleluia, estômago, intestino normal, aleluia, este bebê está muito bem, glória ao nome santo do Senhor. Aquela criança mamava muito, no 4º dia aproximadamente recebeu alta, e aquela pediatra, irmãos, foi na sala de aula e pediu desculpas àquele professor e toda aquela turma, aleluia, foi tido aquela reconciliação, e nós estamos aqui dizendo que o nosso Deus continua, aleluia, operando maravilhas. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmão Luciano é cooperador no Rio de Janeiro. Deus seja louvado. Agradeço a Deus também nessa noite por essa preparação e estar congregado mais uma vez junto com essa irmandade. Agradeço a Deus que na idade de 10 anos o Senhor me selou com a bendita promessa do Espírito Santo. No meio de uma prova muito grande, entrei para o banheiro, dobrei o joelho e naquela tarde a glória de Deus desceu sobre a minha cabeça, enrolou minha língua e selou com evidências de novas línguas. Agradeço a Deus, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo, servi a Deus fazendo limpeza na antiga central do estado do Rio de Janeiro, em Vila Isabel. Era aproximadamente um grupo de 30, 40, entre moços e irmãos casados. E eu tinha um pensamento de menina. Eu falei: Senhor, será que um dia eu vou ter esposa?
Ela que um dia eu vou ter filho, vou constituir uma família. Os tempos já eram difíceis para quem era moça no Rio. E todo final da limpeza nós orávamos no fundo da igreja. Deus tomava o servo de Deus e dizia assim: não saia de Jerusalém até que sejais revestido do poder e da glória de Deus. Os anos vão passar, junto com os anos darei esposa, darei filhos, constituirás uma família, e muitos que estão aqui eu vou separar para o ministério e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu agradeço a Deus nessa noite que na minha pouca força, no meu pouco entendimento, eu procurei honrar Deus. O Senhor assim nos honrou. Preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, abençoou o nosso lar, deu para nós uma menina, a filha da promessa, hoje está com 25 anos de idade. Eu agradeço a Deus que Deus me deu um lar de paz. E eu e a minha casa servimos a Deus com alegria também. Eu agradeço a Deus, me casei no ano de julho de 96. Passou um tempo, 8 meses, a minha esposa ficou gestante. Recorremos à medicina para fazer a bateria de exame. E quando chegamos, o médico nos chamou para pegar o resultado e nos botou dentro de uma sala. E ela falou assim: eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Falou: pode falar. O feto está sem batimento cardíaco, o feto sem desenvolvimento. O laudo final da medicina é um feto nato morto. A senhora vai ter que passar por uma cirurgia, dona Fernanda. Já está marcada, e aquilo trouxe uma grande tristeza para dentro do nosso coração. Voltei para casa, desanimado, minha esposa triste. Foi marcado a cirurgia, e no sábado à tarde, me recordo até hoje, ela voltando da mesa de cirurgia, segurou na minha mão e disse: vai congregar, busca a palavra para Deus confortar o meu e o teu coração. Deixei ela no hospital, congreguei na congregação de Inhaúma, ainda cheguei atrasado. Aleluia, eu fiquei do átrio de fora da igreja, não tinha condição de entrar. E naquela noite o Senhor mandou uma palavra gloriosa, confortou o nosso coração. No domingo já fui pegar minha esposa, já contei a palavra para ela. Aleluia, o Senhor, assim o Senhor foi nos conduzindo, irmãos. E numa visita, fui visitar um servo de Deus. E nessa visita que fomos visitar, aleluia, o Senhor Deus disse assim: Luciano, você será pai. Fernanda, você será mãe. Darei uma filha, por nome a filha da promessa. Vou marcar um milagre na vida de vocês e o meu nome vai ser glorificado. Foi a obra que Deus pediu, não ia levantar, irmãos. Bendito seja o Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a minha esposa ficou gestante novamente. Novamente recorremos à mesma bateria de exame. Aleluia, Senhor. Novamente aquela junta médica nos chamou e falou assim: não é possível. Novamente o feto é sem batimento cardíaco, é sem desenvolvimento. Laudo final da medicina, novamente, seu Luciano, dona Fernanda, é um feto nato morto, não tem jeito. Seu Luciano, você vai fazer uma bateria de exame, dona Fernanda, você vai fazer uma bateria de exame, nós vamos marcar coletagem, outra cirurgia, para que a terceira que vinha, a gestação, para ver o que está acontecendo. Irmãos, agradeço a Deus que, bendito seja o nome do Senhor. Entrei, meu pai e minha mãe perguntou como é que estávamos, eu falei que estávamos todos bem. E ela perguntou como é que está o meu neto, a minha neta, eu falei: está bem. Subi, irmão, que eu moro em cima até hoje da casa dos meus pais. Aleluia, Senhor, a minha esposa olhou para mim e falou: vamos orar. Eu falei: vamos. Dobramos o nosso joelho, eu não orei, Deus deu oração à serva de Deus. Ela dizia assim: Senhor, tu deixou a medicina, e por ter deixado nós recorremos à medicina, mas tu tomou a boca do homem de Deus e falou que ia fazer um milagre na nossa vida. O exame está aqui, mas eu creio na tua palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmão. Construção da congregação de Miguel Couto, já na reta final. Aleluia, Senhor, veio os irmãos de São Bernardo do Campo e ligaram para o irmão amigo meu, convidando para ir até Nova Iguaçu para saudar eles. E pela condição que minha esposa estávamos, por causa do resultado do exame, eu não queria sair de casa. Ele insistiu e falou: vou passar na tua casa e você vai comigo. Eu falei: tá bom. Ele insistiu, irmão. Quando eu entrei no carro, ele perguntou por que eu não queria ir. Contei tudo que eu contei para a Irmandade. Aleluia, Senhor. E quando eu cheguei na casa dos irmãos, fomos congregar, eles foram congregar. Eu falei: eu não vou congregar, eu vou ficar aqui na casa dos irmãos para jantar. Vai ser a janta, que vai vir bastante, irmão, jantar. E esse irmão que me levou e falou assim: Luciano, eu vou fazer o seguinte. Eu falei: pode falar. Eu vou congregar e vou buscar a palavra a respeito da tua necessidade. O que Deus falar pela palavra, eu vou falar para você. Eu falei: tá bom. Irmãos, agradeço a Deus. Deu 10 horas, chegou os irmãos. Aquele irmão que me levou chegou com um sorriso no rosto, gritou meu nome da minha esposa, me chamou no canto, ainda chorando. Ele disse assim: eu falei que ia buscar a palavra a respeito da tua necessidade. Eu falei: sim. O que Deus falou? Ezequiel 37, o vale dos ossos seus. Glória ao Senhor. Eu falei: o que Deus falou? Que onde estava a morte, Deus ia entrar com a vida e ia fazer um milagre. Glória a Jesus. Aleluia. Eu agradeço a Deus, irmão. No domingo fomos congregar na congregação do Buyumbi. Retornamos, irmão, ia pegar a estrada de volta para São Paulo e fomos orar, bendito seja o Senhor, para apresentar a viagem dos irmãos.
Dobramos o nosso joelho na comunhão. Uma oração rápida, glória ao Senhor Deus da oração. O servo de Deus apresentou a família, nos apresentou, não contamos nada do que estava acontecendo. Quando ele levantou, ele ofereceu para alguém, ninguém se manifestou, ele disse, eu quero ir embora em paz. Mas Deus mandou deixar um recado dentro dessa sala. Não sei para quem é, mas Deus falou para mim que o que tiver parado eu vou fazer mexer. Aonde está a morte eu vou entrar com a vida, eu vou fazer um milagre na vida de alguém, em nome de Deus vai ser glorificado. Irmão, estava de cabeça baixa, aquela pregação veio com uma flecha, entrou dentro do meu coração e a voz de Deus gritou dentro da minha alma, fique em paz, que eu acabei de fazer um milagre aqui dentro hoje. Glória ao Senhor, aleluia. Na quinta-feira, irmão, foi bater o último ultrassom, aleluia, o Senhor, para ela entrar para a sala de cirurgia para fazer a coletagem. E quando uma enfermeira entrou com ela, glória ao nome do Senhor, pegamos o exame, a minha esposa deu exame na mão da enfermeira, botou a minha esposa deitada sobre a maca e passava o aparelho. Num dado momento que ela passou, ela parou e olhava para a tela, abriu o exame e olhava para o exame. A minha esposa perguntou o que está acontecendo. Ela disse, eu não vou te responder, eu vou lá fora chamar os médicos podem te responder. Os médicos estavam para o aparelho, parou, abriu o exame e um dos médicos falou, a senhora é serva de Deus? Ela disse, senhor, acabou de receber um milagre. A minha esposa perguntou, o que está acontecendo? O exame que está na minha mão é um feto sem batimento cardíaco, sem desenvolvimento, nato morto. O coração que está dentro de você está batendo. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Eu agradeço a Deus hoje nessa noite. Zaine está com 25 anos de idade e eu estou dando glória a Deus aqui junto com essa irmandade rapidamente, aleluia, o nome do Senhor, irmão, rápido, bendito seja o Senhor. A Zaine foi criada nas visitas, nas orações. Quando nós íamos pela madrugada, botava a Zaine embaixo da mesa, em cima de um cobertor deitado, e nós orávamos, aleluia, o nome do Senhor. Ela foi criada em congregar, reunião de jovens, visita, e ela foi crescendo, e Deus dizia assim, aleluia, Senhor, curte, vive o país do Brasil, que eu vou te mandar embora dessa nação. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, minha filha cresceu e eu sempre levava ela para o batismo, e eu dizia para ela, eu falei, Zaire, por que você não se batiza? Aleluia, eu quero ter uma conversa contigo. Ela falou, pode conversar, pai. Eu falei, Zaire, você já conhece a graça, você conhece a doutrina, você sabe o que é certo, o que é errado, você sabe o que é poder, virtude, revelação. Por que você não desce nas águas do santo batismo? Ela disse, pai, eu conheço isso tudo e eu sinto Deus no meu coração, mas independente de eu conhecer isso tudo, eu quero que a voz de Deus entre dentro do meu coração e me chame nas águas do santo batismo. Irmão, eu me recordo, foi a última assembleia 2019-2020, estávamos dentro dessa igreja no sábado, a igreja estava cheia no culto de assembleia, aleluia, o Senhor abençoou bastante aquele culto, estava minha família, algumas famílias do Rio de Janeiro, e quando terminou o culto, só dei os irmãos, veio os moços, falou, fica aqui para atender a reunião de jovens e menores no domingo. Eu falei que ia ficar, a minha filha veio correndo e falou, pai, amanhã é batismo no Brás, eu quero assistir o batismo. Eu falei, não, aleluia, o nome do Senhor, amanhã eu vou atender o culto de jovem aqui na Água Rasa, não vou mesmo, glória ao nome do Senhor. Ela disse, pai, mas eu quero. Eu falei, não, o irmão já me convidou, vou vir para cá. Servo de Deus falou, irmão Luciano, culto de jovem é todo domingo, leva tua filha no batismo. Irmão, eu confesso que eu fiquei para baixo, aleluia, o nome do Senhor. Eu falei, poxa, sem pedido atender uma reunião de jovem menor na Água Rasa, serva, pelo amor de Deus, bendito seja o Senhor. Irmão, fiquei meio nervoso, mas tudo por uma obra de Deus. E ali, no caminho, falou, eu quero assistir esse batismo, porque vai ser o irmão do exterior que vai atender. Eu falei, tu quer assistir esse batismo? Porque você sentiu, porque o irmão do exterior quer atender? Não, porque eu senti de ir. Eu falei para minha esposa, mais um batismo, que a Zaine não vai se batizar. No domingo de manhã, o Brás cheio, aleluia, o seu servo de Deus nas águas do Santo Batismo, ancião da região da Itália, aleluia, o nome do Senhor, irmão, Deus foi chamando alma, meio-dia eu já estava cansado, sentei, falei, a Zaine não vai se batizar, irmão. E quando o servo de Deus ia sair da água, ele voltou no microfone de novo e falou assim, eu tenho uma obra contigo, eu fiz uma obra dentro do ventre da sua mãe, você veio por promessa, e eu estou te chamando e você não quer vir, veio aqui hoje, glória ao nome do Senhor. Falei, me deu até vontade de levantar de novo, porque eu sabia que era com ela que Deus estava falando, aleluia. Ele deu um passo para trás, voltou novamente no microfone, você acabou de pedir um sinal para Deus, e o sinal que você pediu para Deus é que Deus te chama em outro idioma, em italiano, glória ao nome do Senhor. Irmão, Deus tomou o homem de Deus em italiano, a glória de Deus visitou meu coração e disse, fica de pé e acaba de ver a tua filha sendo chamada nas águas do Santo Batismo. Glória a Jesus. Alamaná, eu estou sentindo uma glória aqui hoje, irmãos. Irmãos, eu agradeço a Deus, rápido para resumir. Ela virou, pai, busquei a palavra, vou para Portugal. Eu falei, pelo amor de Deus, faz comigo não, filha única. Minha filha, pelo amor de Deus, vai matar o pai do coração? Pai, Deus falou para mim que eu vou embora, você sabe disso. Tem hora que nós não podemos dizer não para o nosso
nossos filhos. Assim ela foi, irmão, já está 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, e agora recente. Ela estava morando em Lisboa, de Lisboa Deus preparou, ela foi para a região de Santa Maria da Feira, região de Alvar, de Furadeiro. Aleluia, Senhor, e ali Deus abriu uma porta para ela na Bosch. E ela contente falou: pai, Deus abriu uma porta para mim na Bosch. Eu falei: louvado seja Deus, filho, Deus está contigo. Quando passou 4 meses, ela ligou: pai, a porta fechou. Eu falei: meu Deus do céu. E ela falou: pai, eu só tenho condição aqui de ficar 2, 3 meses e pagar o aluguel. Eu falei: plano B, qual? Volta para o Brasil, que está aqui o pai e a mãe, eu vou te abraçar. O teu tempo em Portugal já findou, volta para o Brasil. Ela disse: tá bom, pai, eu vou buscar a palavra hoje à noite. E o que Deus mandar fazer, eu posso fazer? Eu falei: claro, glória ao nome do Senhor. Ela buscou a palavra naquela noite, fez uma chamada de vídeo para mim, para minha esposa, chorando. Falou: paz Deus, pai. Eu falei: amém, você não vai me ver no Brasil ainda. Eu falei: por quê? Deus falou para mim ficar, que tem uma obra comigo aqui. Vai abrir 2 portas para me escolher uma. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Eu falei: tá bom, glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmão. Aleluia, passou 2 meses. Ela me liga: paz de Deus, pai. Eu falei: amém, Deus já cumpriu a palavra. Eu falei: conta, filha. Deus abriu a porta na Bosch novamente. Eu estou trabalhando. Eu falei: louvado seja Deus. Lembra na palavra que Deus ia abrir 2 para me escolher uma? Eu falei: lembro. Acabou de chegar e-mail no meu telefone. O que aconteceu? Bom dia, senhora Zaine. Bem-vindo. Aleluia. A família. Aleluia, Senhor. A família. Bendito seja o Senhor da Toyota. Glória ao nome do Senhor. Eu falei: o que aconteceu, Zaine? Deus abriu a porta para mim na Toyota também. Glória ao nome do Senhor. Vai escolher? Eu falei: já escolhi. Eu estou empregada na Toyota e estou dando glória a Deus aqui hoje, porque Deus cuida da nossa filha. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus por essa preparação da minha comum em Rocha Miranda, por onde Deus tem dado a graça de passar. Trouxe, leva a saudação de vós com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Irmão Rubem, irmão, é de Ponta Grossa, Paraná, é cooperador de jovens e menores. Deus seja louvado. Também sou grato ao Senhor pela grande misericórdia que Ele teve com a minha alma, ter me chamado na sua graça e nos ter conservado até o presente momento. Agradeço ao Senhor por esta grande oportunidade que o Senhor preparaste para nós. É um desejo muito grande meu e da minha família de vir a São Paulo, conhecer mais essa parte da Irmandade aqui. Ontem o Senhor já preparou para nós estar no braço. Estivemos ali no Parque Savoy City também. Irmãos, trouxe saudação da minha mocidade e desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Rapidamente, irmãos, quero agradecer a Deus, que deve ter bastante ciência aí para agradecer a Deus. Mas quando o irmão contava a obra da filha dele, o Senhor me trouxe no coração de contar 2 obras, irmãos, referente ao que já foi contado aqui. Eu tinha uma filha, ela tinha 4 anos de idade na época, irmãos, e foi cometido por uma enfermidade também. Irmãos, e recorremos à medicina. Fizemos tudo o que foi e conseguíamos fazer. Chegou um dado momento que eu fui no hospital, eu pousava para o lado de fora do hospital, ela ficou 9 dias internado. E eu pousava para o lado de fora e minha esposa para o lado de dentro com ela. Chegou um dia, eu falei para o doutor, eu tenho um carro, não está tudo quitado ainda, e uma casa também. Eu dou para o Senhor salvar a vida da minha filha, porque a tribulação foi pegando nós de uma forma, porque nós não víamos mais solução para nossa filha. Mas, irmãos, agradeço ao Senhor, porque o Senhor encheu de fé o coração da minha esposa. No 9º dia que ela estava no hospital, ela falou: vai, fala com o ancião, fala para ele vir ungir a nossa filha. Agradeço a Deus, irmãos, que chamando o ancião, na ocasião, ele era meu patrão também, ele foi naquela manhã, numa manhã de domingo no hospital, fez a unção da minha filhinha. No domingo à tarde, já minha esposa passou, ela está melhorando. Segunda-feira de manhã, fui chamado no hospital, que ela já estava de alta. Deus libertou a minha filha por completo. Irmãos, agradeço ao Senhor, porque o irmão falou que a filha dele tem 25 anos hoje, pois minha filha também vai fazer 25 anos, deve estar por aí, já me deu um neto, e eu estou glorificando a Deus por essa grande obra na minha vida. Agradeço ao Senhor também. Um dia nós estávamos fazendo um serviço na nossa cidade com uma irmãzinha que morava na beira da água, a água subiu, estragou bastante a casa dela. O cooperador nosso me chamou e falou: Berval, como você mora mais próximo da irmã, nós ia fazer almoço na casa a mais próxima, é a tua casa, e é o seguinte, vamos fazer o seguinte, nós ia almoçar na tua casa, mas agora os irmãos estão trabalhando, para não perder tempo, você fala para tua esposa, para a Gislaine, pegar o almoço, fazer o almoço e levar o almoço, trazer café para nós, para agilizar mais essa construção. Mas, irmãos, que eu quero agradecer ao Senhor, porque eu estava bastante provado materialmente, uma dificuldade grande financeira.
Falei para minha esposa, ela falou, não, eu faço, mas só que tem um problema, já estamos com o carro, a gasolina está na reserva, já não tem mais combustível. Irmãos, eu não tive coragem de falar para o cooperador daquela situação que passava. Ela falou assim, mas eu tenho R$10 que eu tenho uma continha para pagar amanhã, eu vou pegar esses R$10 e vou abastecer, para nós fazer essa correria para esse almoço. Agradeço a Deus, irmãos, porque aquilo que a gente se esforça em servir a Deus, o Senhor nos ajuda. Ela pegou aqueles R$10 e foi no posto, chegou lá, pediu o frentista abasteceu o carro com aquele R$10 e o rapaz colocou R$10. Ela foi sair e falou, moça, peraí, hoje começou uma promoção no posto, aqui tem um cupomzinho aqui, uma raspadinha, você pode ganhar uma caneta, pode ganhar uma bola, um chaveiro, até completar o tanque. Ela pegou a raspadinha, colocou no banco e foi sair. Ela foi sair, o senhor falou assim, você não vai raspar a raspadinha? Ela pegou a raspadinha, olha que ela raspou a raspadinha assim, estava assim, complete o tanque. Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor tem feito essas obras na nossa vida. Oreis a Deus por mim, pela minha família, que na minha oração o Senhor não deixará de apresentar todos vós na mão de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.